Bom dia, pessoal. Estamos aqui, né, depois de alguns percalços, a gente conseguiu ajeitar tudo direitinho. A nossa temática de hoje é sobre terapia psicodélica, né, o uso psicoterapêutico de psicodélicos. Eu vou me apresentar rapidamente, depois o Iago se apresenta, e aí a gente dá início. Meu nome é Cauê Pinheiro, sou redutor de danos e psicólogo, aqui de João Pessoa, Paraíba. Faço parte do coletivo Conecta, e atua nas festas aí. Algumas pessoas que estão assistindo já devem ter estado com a gente, né, nos espaços de redução de danos. Faço parte também da APB, Associação Psicodélica Brasileira, e da TRIP, Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica. É uma rede de terapeutas que discutem essas temáticas, né, de psicodélicos e atendem pessoas, enfim. E faço parte do núcleo da Associação Psicodélica do Nordeste. Se apresente, Iago. Bom dia, gente. Meu nome é Iago Lobo, eu também sou psicólogo. Eu sou daqui de Salvador, né? Formei aqui na UFBA. Trabalho mais com a perspectiva junguiana, mas vamos poder falar de outras coisas aqui também. Hoje eu estou trabalhando no programa Corpo pro Abraço, lá eu sou supervisor de equipe. É um programa do governo do estado aqui da Bahia. A gente trabalha com populações vulneráveis, população em situação de rua, na perspectiva da redução de danos. Tenho aí algumas experiências também em ambientes festivos, né? E estou também junto com o Cauê aí na Associação Psicodélica, na TRIP, né? Nesse projeto clínico da PB, e também estamos aí compondo o núcleo Nordeste da PB. Vamos nessa. Pronto, gente. Eu vou só... Pronto, tudo voltando aqui. Pronto, vamos dar início, né? Então, para começar, acho que para a gente fazer uma retomada histórica, digamos, né? Para contextualizar um pouco sobre o uso de substâncias psicoativas, trazendo para o nosso tema, que é psicodélico. Primeiro, existem registros aí de uso de substâncias psicoativas há mais de 10 mil anos, né? Então, praticamente, historiadores colocam que praticamente todos os grupos têm algum registro, né, de uso de substâncias psicoativas, principalmente em contextos religiosos e culturais. Então, com exceção dos esquimós, e aí a análise é muito mais de que não existia, né, como cultivar nada, né, enfim, por conta das condições geográficas e climáticas, né, enfim. E aí, falando sobre os psicodélicos, um dos primeiros registros que se tem história é do uso de cogumelos, há mais de 3 mil anos, nas regiões do México, né, foram encontradas esculturas de pedras que tem-se a interpretação que eram deuses cogumelos, uma certa veneração ali ao uso de cogumelos, né? E o primeiro uso, de fato, real, que existe documentado com descrição da experiência, né? É datada de 1502, com o uso de cogumelo na coroação do imperador Montezuma, no México. Temos também o uso milenar da ayahuasca pelos povos indígenas, né? Na América Latina como um todo, no Brasil também, na região amazônica. Aqui na região do Nordeste um pouco mais recente. Temos o uso da jurema no Nordeste, né, do chá de jurema, do vinho da jurema, na pagelança, vários usos psicoativos, né, das substâncias psicodélicas. Então, o uso mais tradicional, além do uso indígena da ayahuasca, temos também o uso de cogumelos pelos povos na rua e mazateca, nos rituais de cura. Então, a famosa Maria Sabina, com seu uso dos meninos santos, né, os cogus reis também. E aí a gente vê um papel muito forte para nós, usuários, né, de substâncias psicodélicas, psiconautas e também pesquisadores, do papel desses povos tradicionais, né? Então, se não fossem eles, esses conhecimentos que nós temos hoje, né, óbvio que a ciência trabalha junto com os povos tradicionais, mas os povos tradicionais, originários, mantiveram os saberes sobre essas substâncias, né, a partir das suas experiências, dos seus usos, pelos xamãs, pela população no geral. Então, aí no slide tem uma imagem de uma bolsa, foi encontrada, acho que essa matéria saiu, não sei se todo mundo chegou a ver, uma bolsa foi encontrada
de 1.000 anos de idade, na América do Sul. Foi encontrado vestígios de DMT e outras substâncias psicodélicas, né? E também é uma bolsa, pelos itens, é uma bolsa do dia a dia. Então, a pessoa usava provavelmente no seu dia a dia, né? Era algo que estava ali sempre com ela. Não era algo de uso específico, né? Então, uma faca, enfim, objetos de uso comum, né? Acho que, para a gente começar, basicamente isso, né? Uhum. A gente vai ficar também aqui mais nessa parte de evidências, né? A gente está trazendo aí um pouco do que já está comprovado, né? Pela historiografia, né? Pela arqueologia, mas também tem aí um número de hipóteses, né? Como aí a teoria do macaco chapado, né? Do Terence McKenna, né? Que vai dizer que os cogumelos também tiveram uma contribuição lá do nosso desenvolvimento animal, digamos assim, né? Para estabelecermos uma consciência, tal como temos hoje quanto humanos, né? Então, tem outras tantas hipóteses também que vão aparecer aí, né, além dos registros também de substâncias que a gente hoje não sabe quais são, né, mas que estão registradas aí seus usos, né, como o soma lá nos escritos védicos, né, tem lá a bebida, né, misteriosa lá dos segredos de Eleusis, né. Então, tem também essas outras histórias assim mais com menos evidência, né, com menos concretude, mas que também geram hipóteses, né? E quanto mais a gente estuda, mais coisa a gente vai pensando aí do que poderiam ser. Cauê, eu não estou conseguindo mais acompanhar aqui pelo Twitch. Minha internet acho que não está tão boa. Mas você já passou o slide aí, né? Tá no slide do tripé, da experiência. Pronto. Drug Então, 77. gente, depois dessa introdução, né, mais histórica, é importante uma outra introdução que é mais técnica, né? Quando a gente vai pensar aí qualquer leitura, né, que a gente precise fazer de um fenômeno de uso de substâncias, é importante que a gente traga em mente aí três aspectos, né, três pilares, né, que são a substância, o contexto e a pessoa, né? Isso aí são três pilares que vão levar nomes diversos, né, a depender de quem esteja falando sobre eles. Aqui a gente trouxe três exemplos, né, de pessoas que aí importantes, né, referências no campo dos psicodélicos, né, de álcool e outras drogas, da redução de danos, que já falaram sobre esse tripé de diferentes formas, mas aqui a gente destaca, né, que a primeira pessoa que traz esses termos de setting, que hoje já são aí nesse campo aqui muito bem difundidos, né, foi o Timothy Leary, né, que é uma figura também referencial e polêmica, né, no campo dos psicodélicos. Então, lá na Experiência Psicodélica, né, o livro dele com Ralph Metz, né, e Richard Alpert, de 64, ele já fala nesses dois termos, setting, que vão significar o set, né? Aqui nessa tabelinha, vocês podem ver aqui do lado direito, o set em roxo, ele fala assim da fisiologia da pessoa, a saúde, o estado do ser, né? O bem-estar, a cultura, o momento em que ela está para mudança, né? E a história de usos, né? O porquê do uso. A gente pode colocar aí também, por exemplo, a expectativa para o uso, né? O estado mental que a pessoa está, emocional que a pessoa está no momento da experiência, enfim. Nessa parte aqui de substância, né, da droga, ele colocou aqui no quadro frequência, quantidade, como será usado, né, ou a forma de ingestão, a legalidade da substância, né, e do seu uso, e também a que tipo de categoria ela está inserida, né. Então, isso serve para dizer também que é diferente você usar uma substância psicodélica e usar um estimulante, né? Usar um relaxante, né? Um depressor. É diferente também a forma como você vai usar, né? Então, se você fuma maconha ou você come maconha, né? Se você toma a cápsula de êxtase, MDMA, o que seja, ou se você, né, tritura e cheira, né? Então, tudo isso vai ter diferença também nos efeitos, né? Nas consequências do uso. E aqui o setting, né, que é outro termo que também de Leary, né, que vai falar mais né, se o set fala do espaço interior, né, interno da pessoa, o setting vai falar mais desse espaço exterior, né, do ambiente. Então aqui ele fala de onde será usado, com quem será usado, os níveis de estresse, né, que estão ali presentes no ambiente, ou diretamente de estímulos, né, externos, a qualidade do suporte, né? Então, se tem pessoas ali que estão acompanhando, são pessoas seguras, né? São amigos, são amigas, né?
é um profissional, né? Poderíamos pensar num outro contexto, né, que não seria já tão favorável, se a gente tivesse, por exemplo, algum agente da justiça próximo, né, ou algum tipo de estímulo proibicionista naquele ambiente, né. Então, o contexto vai falar tanto desse aspecto mais físico mesmo, né, do ambiente físico, quanto também de questões culturais, né. A gente vai falar um pouquinho disso ainda também. Mas aqui, só para finalizar as referências que a gente trouxe, então, o Leary falou do 7 em 7 em 64 ainda, lá na década de 70, e aí já entrando mais, saindo talvez um pouco dos psicodélicos, entrando mais no campo AD, né, da redução de danos, aqui do campo da clínica das toxicomanias lá, né, das referências psicanalíticas francesas. Tem o Claude Liebenstein, que falou também desse tripé, né, foi uma pessoa que bateu bastante nisso, na psicanálise, ele é uma grande referência nesse campo. E tem o Zimberg também, né, que também foi outra pessoa, ele inclusive tem um artigo com esse nome, né, Drug Setting Setting, que vale a pena dar uma olhada, né, encontra também traduções em português. E só para a gente ampliar também, tem esse quarto termo, né, que foi cunhado aí por Beth Esner, Elizabeth Esner, que é uma terapeuta inglesa. Ela, em 97, escreveu sobre isso, né, já aí com 20 e tantos anos de experiência com clínica com psicodélicos, e que ela vai falar que a Matrix é esse setting, né, é o ambiente de onde a pessoa vem, mas no sentido mais amplo, né, não é o setting do momento, né, o setting imediato, né, mas um setting mais ampliado, no sentido de onde a pessoa veio, né, para a sessão, para onde a pessoa vai, né. Então, digamos que é um setting maior, né, do que esse setting outro que a gente está falando aqui. Esse setting menorzinho que está aqui no triângulo é esse que a gente consegue construir de alguma forma, né, que a gente vai manipular mais facilmente, né, quando a gente, por exemplo, abre, né, uma tenda de redução de danos no Festival de Música Eletrônica, ou quando a gente prepara, né, um consultório, né, uma sala para uma sessão terapêutica, né, esse seria um setting menor. Mas aqui, Eisner, né, nos lembra desse conceito de Matrix, que a gente também deve pensar num set mais amplo, né? Então, que, né, já entrando aí no tema, que a terapia ela não deve se conter somente com o que acontece ali nas quatro paredes do consultório, né? Ou lá embaixo da tenda, né, mais afastado ali do palco principal, que seja, né? Ela não se dá ali só na relação direta entre aqueles dois sujeitos, né, entre o terapeuta e a pessoa que está passando pela experiência, mas que ela também, né, nós aqui que estamos trabalhando nesse campo, né, pensando em psicodélicos e o uso deles, precisamos pensar também num ambiente maior, né, precisamos pensar também numa atuação política, né, uma atuação que pense aí intervenções também, né, na estrutura, né, na cultura, de alguma forma. Então, a gente traz esse conceito também para falar desse contexto proibicionista no Brasil, né, não só de psicodélicos, mas de várias outras drogas, a gente sabe disso. Então, para a gente começar a pensar também que a clínica, né, ela não está encerrada aí nas quatro paredes, e também aqui a gente fala de uma clínica ampliada nesse sentido, né, que precisa dialogar com a política. Pode ir, Cauê. E aí, aproximando um pouquinho mais da agenda do festival, a gente, na cultura psicodélica, né, que nós fazemos parte. Essa cultura psicodélica aí que já vem há vários anos, né, tomou muita força na década de 60 e 70, com o movimento da contracultura, né, o movimento hippie, foi onde os psicodélicos se popularizaram, né? Eles, um pouquinho antes, década de 50 e 60, já vinham sendo estudados minimamente no meio médico, né, por psiquiatras e terapeutas ali, mas tomou força, ganhou popularidade, né, com o movimento da contracultura, onde surgiu essa cultura, o movimento psicodélico, né, que vem se transformando, mas surgiu aí mais ou menos nessa década de 60 e 70, um movimento hippie, a contracultura, o LSD, os cogumelos mágicos, né, a maconha, principalmente, se tornou amplamente conhecida, né. E aí, aqui nessa imagem a gente tem essas três figurinhas, né, uma transformação mais ou menos que eles tiveram. Não quer dizer que todo mundo que vai tomar LSD vai virar good vibe, né, paz e amor, mas foi uma transformação transformação profunda que aconteceu, né, com eles. Eles mudaram completamente, né, sua visão de mundo. E aí, no movimento psicodélico, a gente vê, né, esse uso mais difundido, né, mais popularizado das substâncias
psicodélicas, principalmente hoje, né? Do doce, da bala, né? Então, a gente trouxe esse slide principalmente para lembrar de onde a gente veio, né? As raves aí começam bem de antes de Goa, né? De um outro formato, mas foram se transformando. E as raves bebem muito do movimento psicodélico, né? Os que vieram antes da gente. Se não fosse eles testando isso em si mesmo, né? Escrevendo os beatniks e afins, né? Aldous Huxley, a gente não ia ter muito material e nem ia ter tanto conhecimento sobre o que a gente tem hoje, né? A própria temática que a gente está falando hoje da terapia psicodélica, querendo ou não, tem que admitir que bebeu dessa fonte, né? Foi onde chamou a atenção, opa, o pessoal ali está tendo muita experiência diferente, muita experiência que a gente pode usar de alguma forma, né? Então, não foi do nada, né, esse interesse, até hoje mesmo. Se não fosse a gente, enquanto movimento psicodélico, ali, por mais que muitas vezes fazendo uso aleatório, digamos assim, né? Do ponto de vista científico, entre aspas, que nunca é aleatório, né? A gente usa, tem o pacificismo, enfim, para várias questões, foi a gente, e aí os diversos fóruns da internet mostram isso, né? Heroíde, tem Ana Nakatsu, o próprio grupo um pouco mais específico da maconha, né? Hoje a gente tem o Prepare, que é um fórum muito bom, onde pessoas que fazem uso de psicodélicos de substâncias compartilham experiências, né? Então é muito importante essa nossa capacidade e força enquanto movimento psicodélico, né? Não só de uso de substâncias, que o movimento psicodélico, a parte do uso é só uma pequena parte, né? Tem todo um questionamento à cultura, ao que é imposto, né? A essa sociedade capitalista que insiste num modelo específico, né? O movimento psicodélico vem aí transformar tudo e dizer, não, não é assim, a gente não se encaixa nisso, né? A gente pensa em uma sociedade diferente e veio dar força a essa cultura psicodélica, né? Que, de certa forma, começou com os povos tradicionais e teve continuidade com o movimento psicodélico, que perdura aí até hoje, né? Das raves, dos coletivos de redução de danos, dos pequenos grupos de auto-organizados, né? Grupos de estudo de substâncias, os movimentos sociais, como hoje a gente tem a APB, né? No Brasil, e lá fora tem o Cosmic Care e outras organizações. E aí, a gente não podia deixar de falar sobre esse grande contexto nacional e internacional, né, que é a guerra às drogas. Iago vai falar um pouco melhor sobre. É só retomar mesmo essa coisa da cultura psicodélica, né? Eu acho que essa foto ela é bem ilustrativa, ela é legal por isso também, porque ela fala de algo que é da coisa da autoexperimentação, né? Que é Uhum. já uma força que os psicodélicos têm, né? Quem passa por uma experiência psicodélica, né? Não sei, eu acho que vai conseguir lembrar, assim, né? Por algum tempo, né? Vai marcar de alguma forma aquela pessoa, né? E aí eu acho que essa foto aí, ela ilustra bem essa revolução, né? Que pode produzir em algum sentido, mas não somente no campo técnico, né? Não só no campo intelectual, digamos assim, né? Uhum. Esses três figuras aí eram professores de Harvard, né? De psicologia, depois acabam sendo expulsos, mas enfim, né? Seguem aí o caminho que os psicodélicos abriu de alguma forma também, né? Randaz e o Metzner, né? Pela via mais do budismo, né? Randaz pela meditação também, né? Mas de alguma forma a experiência, né, dessas três pessoas mudou também a carreira deles, né? Então é importante mesmo a gente reconhecer de onde vem, né, essa também na terapia, né, também na clínica, na academia, até a gente lembrar de onde vem essa história, né, quem foi que abriu assim para a gente. E nesse sentido também, né, lembrar os percalços, né, que a gente teve aí no caminho. Acho que a guerra às drogas é um que a gente não tem como não falar, né? A gente está ainda tentando se desvencilhar, né, das amarras que ela causou, né, dos bloqueios, né, que ela causou. E aí a gente trouxe aqui uma fala de John Ellichman, Ellichman, né, não devo estar falando certo não, mas é por aí. E vai ser bem ilustrativo para isso que a gente quer falar, eu vou ler aqui, depois a gente comenta. Esse cara, né, ele foi assessor de Nixon, ele falou o seguinte: você quer saber sobre o que era realmente tudo isso? Se referindo à guerra às drogas, né? A campanha de Nixon, em 1968, e da Casa Branca tinha dois inimigos: os ativistas de esquerda, que eram contra a guerra do Vietnã, e os negros. Você entende o que eu estou dizendo? Sabíamos que não podíamos transformar em crime ser contra a guerra, muito menos ser negro, mas podíamos fazer o público associar os hippies à maconha e os negros à heroína, e em seguida criminalizar maconha e heroína
de maneira tão cruel que conseguiríamos acabar com a força dessas comunidades. Nós poderíamos prender seus líderes, invadir suas casas, acabar com suas reuniões, difamá-los dia após dia nos noticiários. Sabíamos que as drogas eram só uma desculpa? Claro que sabíamos, né? Hoje a gente tem certeza disso, né? A gente não tem nenhuma dúvida de que a guerra às drogas ela é uma estratégia que vem funcionando, né? Mas não para o que ela se diz se propor, né? Que é acabar com as drogas, acabar com o tráfico, né? Acabar com a violência associada ao uso de substâncias. Mas o contrário, né? A guerra às drogas ela serve para controlar as pessoas que estão nesses espaços, né? E de alguma forma produzir também esses espaços, né? Também produzir esse contexto de violência, né? Associado a esse consumo, a essa produção dessas substâncias, né? Mas então aqui nessa fala, né? De 94, essa fala, fica evidente que, desculpa, que lá quando começou a se discutir a guerra às drogas, né? Foi iniciada. Estamos falando de uma política de controle, né? Uma política de opressão de povos específicos, né? A gente não pode deixar de falar do racismo, né? Porque ele é a marca, né, o que de alguma forma impulsiona a guerra às drogas, mas ela afeta além também do que o racismo, né? A gente não pode perder de vista aqui no Brasil também, né, como é que isso vai afetar, mas talvez aqui no campo dos psicodélicos o racismo ele é afetado de uma outra lógica, né, que é também pelo lugar da não acessibilidade, né? A gente sabe que a cultura psicodélica hoje ela é também bastante branca, né, em alguns espaços bastante elitista, né, algumas substâncias as sintéticas, né, em geral vão ser mais caras de se ter acesso, né, ou a produção, né, o autocultivo, né, das substâncias naturais não é um esquema tão simples, né, que dê para fazer com baixos custos, enfim. Então aqui a gente pensou em trazer, porque é importante a gente falar de como a gente deve pensar uma clínica que também proponha a desconstrução de uma estrutura opressora, né, que é a que a gente vem tendo aí no campo das drogas e especificamente do campo dos psicodélicos, né, uma política racista também, né, então como fazer esse campo mais acessível, né, eu acho que essa experiência que a gente está tendo aqui hoje é um bom exemplo, né, de formas que a gente pode estar construindo coletivamente, né, para poder abrir mais espaço para temas assim, né. Agradeço então também ao festival, né, pelo espaço. É muito importante que festivais de música eletrônica tenham não só, né, esses ambientes de prática, de redução de danos lá dentro, mas também que a gente possa construir, né, políticas juntos, né, então discutir, né, trocar informações, né, então é muito bom que a gente esteja falando aqui abertamente, né, que fique online aí essas falas, e que a gente comece a pensar estratégias, né, para como que a gente pode pensar uma terapia psicodélica brasileira, né, ou no Brasil, né, com as nossas características, com a nossa história escravocrata, inclusive, né. Cauê começou falando aí das práticas tradicionais, e é bom a gente lembrar que aqui no Brasil temos muitas, né, associadas aí a psicodélicos, né, falou da jurema, falamos aqui da ayahuasca, temos cogumelos, né, somos um país riquíssimo, tanto em fauna, né, em cultura vegetal, né, mas também em cultura animal, né, cultura humana, né, então temos também muito que aprender, né, com essas tradições, com esses saberes já que vieram muito antes da gente, e ter esse cuidado também para não sobrepor, né, ter um cuidado para estarmos construindo uma política e uma prática, né, que englobe, né, todos esses que vêm contribuindo, né, até antes de nós da academia, né, ou da terapia, né, sem querer me tirar aqui do lugar de usuário também, tá? Sem querer me tirar do lugar de redutor de danos também. Mas, então, como pensar também uma terapia levando em conta toda essa história, né? E aí a gente vai, antes de falar um pouco sobre os usos terapêuticos, né, psicoterapêuticos, vamos conversar um pouquinho sobre os efeitos, né, que é justamente por conta desses efeitos que os terapeutas, né, a academia, a ciência, tá vendo uma possibilidade de uso, né. E aí não é uma mera, gosto sempre de falar isso, estava até conversando com o Iago enquanto a gente estava planejando, não é uma mera ação da substância, né, não é uma pílulazinha mágica, né. A gente já vai usar aqui e vai ter efeitos psicodélicos que vai me curar após. Vou só fechar o olho aqui e vamos ter
benefícios, né? Como alguns remédios alopáticos nas farmácias, né? Que é só tomar e pronto. E tem tudo resolvido, né? E aí, assim, os psicodélicos têm uma diferença de outras substâncias psicoativas, né? São substâncias, uma classe específica de substâncias, né? Que atua principalmente nos receptores serotoninérgicos. E aí temos os psicodélicos clássicos, que atuam no receptor serotoninérgico 5-HTP 2A, né? E os efeitos principais são psicológicos, né? Psíquicos, principalmente, efeitos subjetivos, né? É, vão ter, óbvio, efeitos físicos, né? De estar mais agitado ou menos agitado, de dançar e etc. Mas a influência maior dos psicodélicos é na mente, né? Não fazendo a dicotomia mente-corpo, porque é tudo uma coisa só, esse organismo está interligado, né? Mas são efeitos subjetivos, perceptivos principalmente, né? E aí a gente pode falar da fenomenologia da experiência, né? Então, nesse ponto, o falando principalmente que a substância por si só não basta, e aí pensando no que o Iago já falou do tripé, né, do contexto da substância e da pessoa, a substância, as experiências psicodélicas nunca vão ser iguais. Gosto sempre de falar isso. Até a mesma pessoa, usando a mesma quantidade, em momentos diferentes, ela pode ter experiências diferentes. Né? Vai depender de como ela está, qual a intenção dela diante dessa substância. E isso também vai dizer respeito aos potenciais terapêuticos, né? De como ela emerge nessa experiência, né? E qual a intenção dela, de como vai ser trabalhado, né, essas categorias que surgem ali. E aí, as substâncias psicodélicas têm, podemos dizer assim, né, uma certa segurança física se comparada a outras substâncias, né? Então, os riscos de danos físicos são baixíssimos. Tem, inclusive, uma pesquisa do David Nutt, 2017, se eu não me engano, que coloca a maioria dos psicodélicos como danos baixíssimos. Depois a gente pode colocar nas referências, né? Danos sociais e ao usuário muito baixos, né? Enquanto o álcool, heroína, nicotina, entre outras substâncias, taxas pretas estão muito altas, principalmente nesse risco físico, né? E aí a gente pode ter nas experiências náusea, dor de cabeça, aumento da pressão sanguínea, mas são consequências, né, da ação farmacológica, obviamente, não tem como não falar disso, mas os riscos físicos são muito baixos. Aí a gente vai ver uma atenção, precisa ter uma atenção maior aos riscos psicológicos, digamos assim, né? De como essa experiência influencia na subjetividade dessas pessoas. E aí a gente vai falar de grupos de risco, dos psicóticos, né? Do setting inadequado, que isso pode influenciar muito em experiências psicodélicas difíceis, né? No perigo de se ter uma experiência e não integrar, a gente vai falar um pouco sobre a integração um pouco mais para frente, do uso abusivo também, que é o uso constante, com pequenos intervalos, que pode gerar síndrome serotoninérgica, e aí de quadros alucinatórios, de delírios, etc. E uma das formas, né, da gente reduzir esses riscos é principalmente a partir da redução de danos e da legalização das drogas, né? Porque com a legalização das drogas, nós conseguimos ter uma certeza melhor da pureza da substância, né? Ter informações melhores sobre aquela substância, os efeitos que ela traz, né? Pensar também em um ambiente acolhedor, que isso vai fazer total diferença nisso, né? E aí falando do contexto brasileiro de proibição, mas não só brasileiro, né? Hoje são poucos os países que estão mudando essa questão da proibição, o quão difícil é ter uma experiência num contexto de proibição, né? Quem nunca estava no meio de uma experiência e lembrou, meu Deus, se chegar alguém aqui, ou então escuta a sirene da polícia, meu Deus, lascou, vou ser preso. Imagina, eu estou muito doido aqui, eu vou ser preso, muito doido, vou ficar com um doce na cabeça dentro de uma cela, o que é que eu vou fazer agora? E falando muito por cima, é muito difícil você usar algo já pensando que depois pode ser preso, né? Ou pensando que se alguém chegar, o que é que vão falar de mim, ou coisa assim, isso muda completamente os efeitos da substância, né? Minha própria forma de se colocar dentro daquela experiência vai ser diferente. Eu vou ficar com medo, não vou conseguir jogar, digamos, naquela experiência e obter o máximo que ela pode me proporcionar, né? Diante da minha ação e do meu posicionamento nessa experiência. Iago, tem algo que você queira falar nesse slide antes da gente passar? Eu acho que só me lembrei aqui dessa coisa quando você fala da fenomenologia da experiência, de alguma forma, essa característica, né, dos psicodélicos está até na própria palavra, né, que hoje é que a gente usa para descrever essa classe, né?
psicodélicos, né? Foi um termo cunhado por Humphrey Osmond, uma troca de cartas lá com Aldous Huxley, né? Que é um escritor famoso, né? De Admirável Mundo Novo. Enfim, ele tem um percurso aí também de experiências com os psicodélicos. E aí nessas cartas eles trocaram, né? Osmond propôs esse termo, psicodélicos, juntando duas palavras, né? Psique, que é alma, né, em grego, né? Que na psicologia a gente acabou indo para a mente, né? Hoje é como a gente fala mais. A psicologia junguiana ainda tenta manter um pouco essa ideia de alma, né? E delis, né? Delos, que é manifestação, né? Então, essa característica subjetiva, né? E que no campo da redução de danos a gente até fala também de que a substância ela não produz algo necessariamente novo na pessoa, né? Mas que ela também às vezes pode estar despertando outros aspectos, né, que às vezes estão menos olhados, né, menos reconhecidos pelaquela pessoa, né, ou mesmo inconsciente, né. Uhum. E só em relação também a essa coisa da questão da segurança física, né, que é algo também clássico aí, né, o Cauê citou os psicodélicos clássicos, e essa sempre foi uma coisa diferente, assim, dentro dessa categoria de substâncias, que é a segurança física mesmo, né, elas têm um baixíssimo grau de abuso, né, por terem um alto grau de tolerância, né, então a pessoa não consegue usar todos os dias, né, a mesma dose vai começando a fazer menos efeito, né, então o abuso passa a não ter tanto sentido, né, os efeitos físicos no corpo são poucos, né, talvez aí a ibogaína é a mais perigosa, né, que tem aí realmente algum tipo de risco cardiorrespiratório, né, o MDMA tem algum tipo de neurotoxicidade também, né, mas em geral, principalmente os clássicos, são bastante seguros nesse campo físico. Acho que era isso, Uhum. Cauê. Podemos Sim. avançar. Uhum. E do MDMA também a questão, né, como geralmente é usado em festa, pode causar, tem alguns relatos, né, e alguns estudos, do aumentar a temperatura, né, de hipertermia, porque a pessoa fica ali instigada, dançando, dançando, às vezes esquece de beber água, né, então termina causando desidratação. Então são efeitos, não são causa e consequência, né, diretamente, assim, é mais do contexto, né, da forma que é usado, se houver ali uma atenção para algumas coisas, esses riscos são praticamente zerados. Aí, quando tu falava, Iago, eu lembrei de uma frase do e ele fala, né, para sondar o inferno ou elevar-se ao angélico, toma uma pitada de psicodélico. Então, mostra isso, assim, a mesma substância pode causar uma experiência maravilhosa ou uma experiência muito difícil. Não quer dizer que não vai ter efeitos positivos ou de aprendizado, né, para depois ou coisa assim, mas que vai ser difícil vivenciá-la naquele momento. Né? Pode ter um aprendizado depois, mas vai ser um pouquinho complicado passar por ela. Você quer falar um pouco? E começa a falar um pouco dos efeitos com potencial de uso psicoterapêutico? Pronto. Tem uma coisa estourando, Cauê. Não sei se é o seu microfone, mas já voltou, tá de boa. Bom, então aqui, né, a gente fala também seguindo aí um pouco, né, esse debate sobre os efeitos, né, e o potencial terapêutico dessa substância. Tem isso que a gente já comentou um pouquinho lá, quando a gente falou do Timothy Leary, né, daqueles outros parceiros dele, dos efeitos subjetivos, né, que tem essa questão de mudanças significativas também, né, a experiência psicodélica, nos termos que Leary usa lá, de morte do ego, né, de transcendência, de libertação de uma cultura, né, de um jogo cultural, né, ela pode ter, né, essa característica de uma experiência transcendental também, né, então de romper alguns paradigmas, né, romper algumas noções que para a gente estavam ali já bastante cristalizadas, né, concretizadas em algum sentido, né, esse é um potencial, né, do que a experiência pode trazer, e que a gente traz aqui como um dos efeitos que podem ser interessantes para ser trabalhados em terapia, justamente para promover essa mudança, né? Promover movimento, de alguma forma, psíquico, né? Trazendo aqui também a mudança na estruturação neural, né? O olhar o mundo momentaneamente de uma outra forma. Então, de fato, né? Durante os efeitos dessas substâncias, existe ali uma bioquímica específica que está acontecendo, né? E que né? Então, tem uma parte do efeito que é a substância sim, né? Não tem como a gente negar, né? Mas que ela vai dialogar com esses outros aspectos. E tem estudos aí mais recentes de neuroimagem, né? Que vem mostrando coisas bem interessantes de como áreas do cérebro começam a se conectar de uma forma diferenciada, né? Que não se conectam em períodos ordinários, né? De consciência.
Tem toda aí a galera das microdoses e também que vai pensar aí os psicodélicos no campo da neurogênese, né, realmente da criação de novas conexões neurais, né, então atualmente, né, tem todo um campo aí de estudo mais próximo da neurociência, né, da neurobiologia, que também vem revelando muita coisa interessante, né, e característica, assim, da atuação dos psicodélicos. Bom, né, podem se provocar também reflexões existenciais, né, podendo levar a resoluções ou maior conscientização do problema, suscitando em mudança de perspectiva, né, outro dos efeitos que podem acontecer. Quem já levou um AP aí na ayahuasca, né, ou com a Jurema, sabe do que a gente está falando aqui, né, de que a gente volta para casa, né, ainda pensando por alguns dias, algumas semanas aí, né, todo o material, né, que a gente acessou, né, as informações os sentimentos que vêm, né, enfim. Quer seguir, Cauê? Comentar alguma coisa? Eu posso seguir. Posso. Uhum. E aí, dentro dessas reflexões existenciais, né, que a gente tinha comentado anteriormente, tem o papel da integração dessa experiência, né? Justamente. Por mais que você pode aprender tudo ali, sair da experiência, meu Deus, eu descobri o sentido da vida. Mas aí, logo depois, no outro dia, você dorme e acorda, e não lembra mais de nada. E aí a gente vai falar da integração psicodélica, né? Justamente um termo que o Leary traz nos seus estudos na década de 60, né? O que é a integração psicodélica? É você realmente integrar, né? Fazer parte do que você aprendeu ali, você trazer para a sua vida, né? Experiência de vida ali. Você dar sentido àquilo que você aprendeu ali. E essa integração pode ser feita de diversas formas. Pela própria pessoa, né? Através de aí tem alguns relatos de diários, né? Pintura, de meditação, de pensar e de conversar sobre aquela experiência, né? Existem alguns, principalmente em terapia de grupo, onde as pessoas podem conversar sobre as suas experiências ali psicodélicas, né? E aí reverberar no outro, enfim. É justamente nessa integração que aparece essa compreensão dos insights e as reflexões, né? Para que elas sejam mudanças significativas. Tem alguns estudos que mostram que pessoas que tiveram experiências com cogumelos mágicos, a psilocibina, né? Ainda 12 meses depois, um ano depois, ainda lembravam da experiência e reconheciam mudanças significativas que aquela experiência trouxe. E não foi por acaso, foi por conta justamente da integração que ela fez, né? Não foi algo só que ela só engoliu ali e pronto, sem nem pensar sobre, né? Então, é justamente nisso que a gente chama a atenção para dessa pergunta. A substância basta? É só tomar e pronto, que eu vou aprender? Ou só tomar aqui? Não, né? Como a gente vai se colocar, tanto durante a experiência, quanto depois, né? Da nossa intenção, do que a gente vai fazer com aquilo que a gente aprende, né? Com o que a gente vê ali. Se a gente vai só, não, aprendi pronto, vou jogar fora ou vou trazer aquilo ali para mim, né? Posso ver ali durante uma experiência com cogumelos me sentir conectado com todo mundo, mas aí quando passar a experiência eu vou e começo a xingar todo mundo, a brigar, não respeitar ninguém, então não adiantou nada. Só durante aquela experiência. Então é preciso que a pessoa que está usando tenha uma postura ativa, né? Não é de controlar a experiência, e muitas vezes isso vai enrijecer e vai tipo, engessar demais, né? Mas é realmente estar ativo ali, né? Estar preparado e receptivo para o que pode vir, né? O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar e vou aprender, enfim. E aí, dentro desses potenciais de uso terapêutico, a gente vai falar um pouco mais sobre os estudos, né? Mas queria trazer que existe, como o próprio movimento psicodélico, né? Pessoas que, independentes, que fazem uso de substâncias nas suas aventuras, né? Nos psiconautas, não são só passeios, são aventuras, experiências para aprender, né? Para meditar, para ter experiências terapêuticas, com intuito terapêutico, né? E aí a gente vê, não só em contexto clínico, experiências que mais autônomas, digamos assim, né? Que tem Amsterdã, o Grupo Síntese, o Retiro Atman na Jamaica, o Retiro de Buena Vida no México, são países que têm o uso de cogumelos descriminalizados, né? Então lá o pessoal está fazendo grupos terapêuticos, né? Com médicos, com tudo, mas numa proposta um pouco mais light, digamos assim, né? Num espaço aberto, num contexto mais livre, não é bem dentro de um setting terapêutico clássico, né, de quatro paredes, fechado. Mas a gente vai falar um pouquinho mais depois. Aí, pronto, acho que a gente pode só já entrando agora na prática, digamos, né, sobre o papel do terapeuta.
Só queria comentar também isso que o Cauê fala, que é muito legal, nessa coisa de não é só uma substância que você toma, engole ali e pronto, né? Que tem essa participação mais ativa, né, de quem tá fazendo o uso, né? Eu fiquei pensando que dentro do campo, né, do uso ritualístico, né, religioso dessas substâncias, espiritualístico, tem uma noção também de que essas substâncias ela tem algum tipo de agência, né? Tem algum tipo de está associada a algum tipo de entidade, né? Tem muitas pessoas, tradições que vão analisar por aí, né? Então, se a gente pegar né, esse paradigma, essa perspectiva, a gente começa a entender que exige mesmo alguma participação, porque estamos falando de uma interação ali, né? Estamos falando de uma relação que se estabelece ali com a substância, né? Com a entidade, com o que é que se, independente do que você entenda, né? Tem uma relação que se constrói ali com aqueles materiais, né? Mesmo que seja uma relação consigo mesmo, né? A partir das experiências que vem, então materiais, né? Pessoais. Mas então tem essa coisa assim que essas pessoas que chamam aí dos enteodélicos, né, substâncias que vão despertar o divino interior, né, é importante mesmo essa participação ativa, né, e que a gente sabe também que essa participação ativa, né, em qualquer tipo de tratamento, né, de terapêutica, ela tem um efeito positivo também, né, ela tem um efeito que contribui ali para aquela técnica funcionar também, né, então, já entrando agora nesse próximo tema, né, do papel do terapeuta, essa coisa que Cauê fala, né, da integração, tem também a outra parte, né, que é a preparação para a sessão, né? Então, a gente pode pensar em 3 momentos, né, de uma experiência com o psicodélico. Uma preparação, né, a sessão em si, né, ou a experiência, a cerimônia, o que seja, e a integração, né? E a gente vai ver isso nas mais diferentes formas de uso, né, espaços de uso, a gente normalmente vai encontrar algo parecido com isso, né? Então, sei lá nas experiências, nas casas de ayahuasca, né, nas religiões ayahuasqueiras, a gente vai ver uma dieta específica, né, o jejum de algumas práticas ou de alguns alimentos, né, jejum sexual, né, tudo isso é recomendado às vezes antes de uma sessão, depois da sessão, durante a sessão, né, tem tudo isso que a gente já falou aqui da criação de um setting específico, de um ambiente específico, né, pessoas ali também acompanhando, né, pessoas mais experientes acompanhando, e depois essa integração que Cauê comentou. Cauê, eu não estou conseguindo ver se você já colocou nesse slide. Já está lá, né? Já, está no papel do psicoterapeuta. Pronto. Então, né, tem esses 3 momentos, eu acho que é muito legal essa coisa da agência que Cauê falou, né, de uma participação mais ativa. Me lembra um pouco a coisa da jornada do herói, né, que tem também assim, a chamada, né, a descida ali para o Hades, né, para o inferno, né, para o enfrentamento do dragão, digamos assim, né, e o retorno, né, o retorno para a cidade, o retorno para sua comunidade, né. Então, a integração ela fala desse processo do retorno, né, de como voltar, né, para minha vida ordinária depois de uma experiência desse tipo, né? O que fazer com uma experiência desse tipo? O que fazer com esse tipo de material que eu acessei, esse tipo de coisa que eu vi, né? Como usar, né, na minha vida ordinária? Onde ela cabe? E aí o que a gente faz, né, na terapia psicodélica, nesse momento da integração, na verdade, eu gosto de pensar mais como facilitar a integração, né? A gente cria um ambiente que facilite esse processo. Mas a gente sabe que, na verdade, esse processo às vezes vai se dar ao longo da vida, né? O resto da vida. Né? Quem está aí nas religiões ayahuasqueiras sabe bem disso, né? Que tem questão. Não, ou mesmo quem está na terapia, né? Sabe que tem ali temas que vão nos atravessar a vida inteira, né? Que vão nos acompanhar e que faz parte do nosso processo também, né? Então, a integração nesse momento terapêutico talvez seja um lugar, né, mais dedicado a isso, né, um espaço construído para isso, né, técnicas específicas, como o Cauê falou, né, na arte-terapia, né, no desenho, na escultura, né, passear na natureza, conversar, né, acho que cada pessoa também vai entender, né, como é que funciona melhor para você esse momento. Mas tem uma coisa que eu queria falar aqui, a gente está com o tempo um pouquinho corrido, né, Cauê? Deixa eu tentar acelerar aqui. Em relação ao papel do terapeuta, que eu queria dizer é que ele tem um papel que é diferente, né, da terapia clássica, da terapia de divã, digamos assim, né, que vem aí da linha da psicanálise, né, do que seja, que é esse outro tipo de estado, né, um outro tipo de material que se apresenta ali também. A gente está falando aqui da terapia psicodélica, mas os psicodélicos eles podem ser usados em diferentes formas no contexto terapêutico, né? Tem um modelo psicolítico, que ele faz uso de dosagens mais baixas, né? Tem uma intenção ali
facilitar um movimento de catarse, né, de liberação de emoções, né, ou liberação psicofísica, né, abreação, como a gente fala, ou facilitar a transferência, né, com um analista, né, pode ser usado também em baixas doses, né, para algumas coisas específicas, facilitar os encontros de grupo, né, criar uma identidade de grupo, enfim. Mas na experiência psicodélica, que a gente já pensa em doses médias para altas, né, o papel do terapeuta ele fica um pouco já mais diferente, né, ele tem outros cuidados a ter, digamos assim. E um deles é de não intervir tanto, né, de não manchar, né, não sujar tanto aquela experiência e deixar que ela seja o mais da pessoa possível, digamos assim. Né? Então, o papel do terapeuta é no sentido de acompanhar a pessoa naquele processo, né? Ajudar a pessoa a ter aquele processo da maneira mais, não sei como dizer, né, saudável, não saudável no sentido de que vai ser tudo bonito, lindo e positivo, né? Mas também isso de que até para as experiências negativas a gente pode também tirar algum aprendizado, né, entender algo ali naquele processo. Então, talvez aqui o terapeuta, no momento da sessão, esteja aí muito próximo do que a gente tem a experiência ali, o Conecta tem uma grande experiência com isso, né, de acompanhamento de pessoas em crise por uso de substância, né. Estamos falando aqui no contexto de música eletrônica, mas poderia ser qualquer outro contexto, né, se a gente está atuando num CAPS, né, chegam pessoas aí também com de uso de substância, ou algum amigo liga pra gente no final de semana, né? Esse tipo de coisa também rola. E está próximo, então, do que a redução de danos já vem fazendo também, né? Essa coisa do sitter, né? Do acompanhante. E que fala também, então, dessa coisa da autonomia do sujeito, do respeito à autonomia do sujeito, do respeito às escolhas do sujeito, né? Mas também com esse viés da redução de danos, do cuidado, né? Do trazer também algumas noções de, olha, talvez, né, se fizer um uso dessa forma, tais riscos sejam minimizados, né? Tais danos a gente pode lidar por essa via, né? Mas então é bom a gente lembrar que a terapia psicodélica ela nunca né, como o Cauê disse, ela não é só o uso da substância em si, e ela também não é só a sessão em que se faz o uso da substância. Né? Tem todo um momento aí de preparação, né, que normalmente quando a gente vai nos SOS Bad Trip da vida, a gente não tem esse momento, né? A gente pega a galinha pulando, né? A pessoa já chega lá no barril, né? A gente tem que dar conta ali, né? Criar o set no momento, né? Tentar fazer uma vinculação. E tem também esse após, né? Que é pensar justamente esse processo de integração que muitas vezes a gente consegue, né? A gente dá conta de fazer no ambiente de música eletrônica. Normalmente, às vezes, acaba sendo um pouco por aí também, né? O que a gente faz. Então, também para dizer que a gente não está inventando o novo, né? Tem um pouco aqui da clínica ampliada, né? Tem um pouco da redução de danos, né? Agora é uma outra ferramenta. Diga aí, Cauê. Não, eu ia colocar assim. Terminou? Terminei. Pronto, eu ia colocar assim, que a gente está um pouquinho apertado no tempo, né? Eu ia perguntar aí para vocês. A gente vai passar rapidão sobre mostrar alguns estudos, né? Não vamos passar muito tempo neles, porque, enfim, é coisa mais teórica, né? Depois a gente pode passar as referências para vocês lerem, só ilustrar um pouco. Aí, se vocês quiserem fazendo perguntas, a gente vai tirar uns 10 minutinhos finais para responder um pouco, para conversar, interagir, né? Para sair um pouco desse negócio vertical de só falar. Mas a gente vai só falar rapidão, né? Passar aqui sobre o histórico, muito rápido. Eu acho que está aí no slide dos gráficos, né? Esse é um gráfico de Thorsten Passe, hoje é um cara que está nas referências aí do estudo com microdoses, mas ele aí lançou essa publicação em 97, né? Que ele fez um estudo de artigos, né? Publicações aí no campo da terapia psicodélica entre 1931 e 1995, né? Tá? Então, esse gráfico aí ele fala desse período, 31 a 95. E esses dois pontos altos aí tá aí entre 63, 64 e 67, 68, né? Então, vejam aí que logo depois, quando a gente falou ali da guerra às drogas, né? Esse gráfico ele cai, tem uma queda significativa, né? Hoje a gente está, desde a década de 90, 2000, a gente já está conseguindo levantar de novo esses gráficos, né? Mas só para vocês terem uma noção do efeito, né, que a guerra às drogas teve também aqui no campo da ciência, né, que deveria estar preocupada com a ética, né, com a saúde e não com opressões, né, com controle, né, com esse tipo de política. Diga aí. Não, só um comentário rápido, né? Até porque, assim, se a gente for pensar realmente em ciência, né, a guerra às drogas
as ações das polícias matam muito mais do que todas as drogas juntas. Né? Então, realmente, a guerra às drogas não tem a ver com ciência nem com saúde. Perfeito. Por mais que a gente veja aí algumas figuras, né, até aqui no Brasil, querendo associar, né, a galera aí do campo da direita, né, se usando também desse recurso, né. Aqui a gente botou algumas referências, gente, são referências bem gerais, né, a gente não quer aprofundar nelas, para também não perder tempo, mas só para vocês terem noção. Aqui tem Grof, né, vou ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Tem Grof, que é um psiquiatra tcheco, né, talvez uma das figuras que tem aí mais horas, né, de clínica com LSD no mundo. Tem muita coisa registrada, tem muito material. Hoje ele é uma das referências para pensar os protocolos, né, de clínica, de estudos clínicos com psicodélicos. Aqui no meio a gente tem Cláudio Naranjo, que é um psiquiatra também, chileno. Tem aí suas experiências desde a década de 60, 70, com psicodélicos. Usou diversas substâncias, tem muita coisa escrita também. Está aí mais próximo da galera da transpessoal, né? Usa o Enneagrama. Tem Sidney Cohen, aqui também é uma figura importante, né? Trabalhou com LSD. Esse primeira pessoa aqui de baixo é Lee Yosef, né? Que foi conhecido como The Secret Chief. Era um terapeuta que ele, durante o período de proibição, atuou underground, né? Atuou ilegalmente, né? E aí a gente destaca também a importância, né, de figuras assim, né, que de alguma forma também estavam abrindo campo ali, né, criando experiências para a gente. Sasha e Anna Shulgin, né, Sasha é um químico, né, uma pessoa que redescobriu, né, os efeitos psicoativos da MDMA, e Anna Shulgin, né, a esposa dele, que também tem um papel importante aí no campo da psicoterapia, também tem escritos. Aqui, agora, no próximo slide, a gente colocou algumas referências mais contemporâneas, né, mais recentes. Esse sujeito aí no meio é o Rick Doblin, né, o fundador da MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, quem mais publica, quem mais financia, né, pesquisa com psicodélicos atualmente, né, uma galera com muita grana, inclusive, né, de doações aí dos milionários, né. Tem aqui à esquerda é Rick Strassman, que foi uma das pessoas importantes porque retomou de alguma forma a pesquisa no campo acadêmico, né, com psicodélicos, no caso dele com o DMT. Aqui embaixo tem o casal Mithofer, que é um das referências em terapia, né, também lá do MAPS. À direita, em cima, tem Griffiths, não é isso? Que trabalha com cogumelos, e abaixo tem o Carhart Harris, que também tem pesquisas importantes com cogumelos. Eu estou demorando muito, vou tentar ser mais rápido ainda. Aqui nesse próximo slide tem algumas referências brasileiras, né, que a gente não pode deixar de mencionar, né, Draulio de Araújo, né, lá do Rio Grande do Norte, do Instituto do Cérebro, né, junto com Siddhartha Ribeiro aqui embaixo, né, que eu botei a imagenzinha da Roda Viva, que ele tem adorado fazer live recentemente, né. Aqui no canto direito tem o Dartiu Xavier, né, uma figura importante também, talvez não tanto no campo dos psicodélicos especificamente, né, mas é uma pessoa que já vem construindo bastante no campo da dependência química, né, do uso de substâncias, né, então tem trabalhos aí também com ibogaína, né, e o Schoenberg também, que vem nessa mesma linha, né, inclusive foi orientando dele, de Dartiu, né, quando inicia, né, hoje é uma figura também de destaque, né, tá aí com uma pesquisa como MDMA, né, já avançada aqui no Brasil. E também coloco aqui, né, como referências brasileiras, né, as nossas, né, referências maiores, né, de onde a gente está vindo, né, que é aqui o Conecta, né, o Coletivo de Redução de Danos, Cauê faz parte, eu não, né, sou aqui da Bahia, estou um pouco distante, mas nós dois também estamos aí na TRIP, né, que é esse projeto da Associação Psicodélica do Brasil, Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica, né, a gente já vem construindo junto aí essa possibilidade, e a gente coloca também essas duas, né, referências para a gente lembrar que, como a gente fez essa menção no início, né, também outros campos contribuem, né, aqui para o campo da terapia psicodélica, né, e para a prática da terapia psicodélica. A gente sabe que muita gente que está com muita experiência e excelência aí na redução de danos não tem uma formação, né, não tem uma graduação, não tem nada aí no campo da saúde, da terapia, e que faz o trabalho muito bem por outros atributos, né? Pode seguir, Cauê, vamos ver aí se temos tempo. Pronto. Aí, a gente não vai falar muito sobre, né, mas assim, só ilustrando algumas coisas, né, o uso do LSD para alcoolismo. Assim, a gente colocou
2 prints de cada substância, mas são centenas, dezenas e centenas de trabalhos, né? A gente não tinha como apresentar todos aqui. Então, tem o LSD para tratar o alcoolismo, né? O LSD e a psilocibina, que é o princípio ativo do cogumelo, para tratar enxaqueca crônica, que não respondia a nenhum outro tipo de medicamento, com resultados muito positivos. O uso de psilocibina também para tratar o alcoolismo, dependência de álcool, né? Contexto terapêutico. E aqui, trazendo para o Brasil, como o Iago falou, do Schemberg, né? E do Dartil também. Aí, nesse artigo, que foi o uso do MDMA para tratar transtorno de estresse pós-traumático, especificamente por vítimas de abuso sexual. Foram 4 pessoas. E a gente tem alguns nomes, né? O Mitoffer, o Toffoli, Siddhartha Ribeiro, o Rick Doblin, fizeram parte da construção desse artigo. Foi lançado agora, recentemente, acho que tem 2 semanas, mais ou menos, né? Uhum. E o uso de MDMA para tratar ansiedade em autistas também. Que assim, o que a gente está apresentando, em muitos momentos, né, não é o novo, inventando o novo, né? Esses estudos aí, tem muitos que colocam que já vem antes da proibição, né? E também existem outros medicamentos, mas é uma nova alternativa, principalmente pensando com poucos efeitos colaterais, né? E aí, nós, atualmente, no século XXI, estamos no que alguns pesquisadores e psiconautas chamam de reflorescimento psicodélico, né? E aí, hoje, atualmente, a gente tem a Universidade John Hopkins, o King's College London, o MAPS, Instituto Faneros, que é organizado pelo Schemberg e outras pessoas, o Instituto do Cérebro, na UFRN, né? O NEIP, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, a TRIP, como já falamos, a Associação Psicodélica Brasileira, os diversos centenas acho que ainda não, né? Mas dezenas de coletivos de redução de danos, que também trabalham com pesquisa, do norte ao nordeste, do nordeste ao sul, Brasil todo, né? E para onde nós vamos, né? Qual é o daqui? Qual é o nosso caminho, né? Então, a gente tem aí várias experiências. Tem o uso em consultórios, né? Tem o uso em retiros, tem o uso individual como terapeutas, ou com uso autônomo, né? Também. E qual o modelo, eu acho que é importante a gente frisar isso, né, principalmente para a gente finalizar, qual o modelo de legalização e de terapia psicodélica que a gente quer, né? Se é só o uso em consultório, onde pessoas ricas vão poder pagar, né? Principalmente porque isso custa dinheiro, as terapias alternativas são custosas e ainda mais, quanto mais tecnológico, mais caro fica, né? Ou pensar em formas acessíveis, né? E aí, de alguma forma, psicodélicos no SUS também, né? Terapia psicodélica no SUS, principalmente para que seja acesso universal e gratuito a todas as pessoas, a partir dos princípios do SUS, né? Então, a partir de tudo que a gente conversou, a gente está correndo para finalizar, né? Mas é isso, a gente vê nas substâncias psicodélicas, quando estão num contexto seguro, seja no consultório, seja em outros lugares, né? Que essas substâncias psicodélicas permitem que os sujeitos reflitam sobre várias questões, né? Pessoais, políticas e etc., e que podem levar a ajudar, né? A resolver problemas. Óbvio que não as pessoas conseguiriam, talvez sozinhas, em determinados contextos, mas é uma ferramenta que pode ajudar, né? Tudo que pode ajudar, nós precisamos dar um crédito. Poxa, isso talvez possa ajudar, vamos lá ouvir, né? Não só se fechar por conta de uma moral criada, né? Por conta de, não, isso a gente não usa, então não vamos usar, mas não usa por quê? Vamos ver. Se não der certo, tudo bem, a gente descarta. Mas se der certo, por que não tentar, né? Então, acho que é isso. Não sei se o Iago tem mais algo para completar. Eu acho que não, Cabelo. Acho que a gente falou bastante. Queria também ter tido esse momento de troca com a galera, mas eu acho que o espaço foi curto mesmo, né? Mas a gente se Sim, coloca sim. também, né? Para novos contatos. Eu acho que aqui também é só o início, né? Eu acho que é algo um debate que a gente tem que fortalecer mesmo aqui no Nordeste, né? Nós da PB estamos nesse movimento, então deixar aí nossos contatos também, né? Quem quiser se aproximar um pouquinho, conhecer mais. Uhum. Aí tem aqui nossos e-mails, gente, no primeiro slide, né? Quem quiser só falar, manda um e-mail lá que a gente responde assim que puder, né? Vamos estar aí durante o festival também, qualquer coisa. E aí uma última sugestão, né, que eu queria deixar é
Essa apostilazinha que foi feita, organizada pelo Sandro Rodrigues, mas tem várias mãos aí, né, da Associação Psicodélica, que chama Introdução ao Uso de Psicodélicos em Psicoterapia. Vai trazer várias referências, está disponível gratuitamente no academia.edu e em outros sites também, acho que no site da APB DPB. também, né? Estamos aí, tem aí o site da APB, né? O nosso Instagram também, do Conecta, da Associação Psicodélica, estamos abertos. É isso, gente. Queria agradecer a todo mundo, pedir desculpa, realmente foi corrido, seria massa um momento, né, de troca, de ouvir vocês, de responder, mas a gente pode pensar num outro momento depois, né? Uma live no Instagram, eu e já. Vamos pensando aí várias coisas. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Iago, tá junto aí, compartilhar, sempre aprendendo com você, né, com o pessoal da APB. Estamos juntos. Massa também. Também gostei, galera. Obrigado aí pelo espaço, né? O festival, o Multiverso, né? Obrigado também ao Conecta. Obrigado a Cauê também, né? Que fez o convite para estar aqui, né? Também está aí nessa função de mediador também, né? De transmissão da live, né? Então, obrigado Uhum. também. Nos E também percalços aqui, mas deu tudo certo. e muito bom também, né? Construir com você aqui, a gente aprende bastante, né? Pensar aqui como passar, né, algumas informações é sempre bom. É isso, galera. Tamo junto. Valeu, gente.